Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Enfim, cara, depois que eu fui visitar uma amiga, né? Antes da quarentena, é claro, com criança, nunca mais essa porcaria dessa música saiu da minha cabeça. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar de equação fracionária e biquadrada. O que será isso, Rodrigo? Calma, olhem para cá. Vou explicar tudo direitinho, perfeitamente para vocês entenderem, tá bom? Então vem comigo, ó. Primeiro conceito de uma equação fracionária, fração, né, gente? Vem dessa palavra. Então, o que significa? São equações que apresentam pelo menos um termo com variáveis, seja x, y, z, qualquer letra. Só que apresenta no denominador. O que é denominador? Temos uma fração. Numerador, parte de cima, e denominador, a parte de baixo. É isso. Beleza pura. Então, gente, vamos pegar algum exemplo aqui, ó. Nesse primeiro exemplo que estamos vendo aí, 4 sobre x mais x sobre 2 igual a 3. Perfeito? Então, o que acontece? Se você observar, geralmente a gente sempre tinha número na parte de baixo da fração, no denominador. Só que nesse caso a gente não tem, tem uma letra. E o que a gente faz? Gente, sem problema nenhum, nós vamos fazer como se fosse, né, um número, né? Só que é uma letra, é indiferente. Como é que a gente faz soma ou subtração de fração? A gente precisa igualar os denominadores. É isso mesmo. E como é que a gente faz isso? Fazendo o MMC. Mas Rodrigo, o MMC de x e 2? Sim, qual é o problema? Quando a gente faz o MMC, a gente divide pelos números primos, não é isso? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Mas como tem letra, a letra também vai ter que se tornar um número aí, né? Então, você vai fazer o mesmo procedimento que a gente faz normalmente com números. Então, olhem para cá. Então, olha como é que fica aqui, ó, na telinha. Então, vai ficar, ó, eu vou pegar o x e o 2, armei, tudo bem? Vou começar sempre pelos números, tá bom? Então, vou começar dividindo por 2, perfeito? Então, vai dar quanto isso? Repete o x, porque x não dá para dividir por 2. Quando não dá, lembra, a gente repete. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora sobrou quem? O x. Então, eu vou dividir pelo x. Dividindo por x, vai dar 1 e 1. Beleza. Então, como é que a gente faz o NMC? Como é que a gente acha? O encontro, né? A multiplicação de 2 com x. Que dá quanto? 2x. Beleza? Então, já achei o meu MMC de 2 e x, que é 2 e x. É como se fosse assim. Qual é o MMC de 2 e 3? Como eles não são múltiplos em comum, né? Então, assim, MMC de 2 e 3 é você multiplicar, né? 2 vezes 3 dá quanto? 6, perfeito? A mesma coisa aqui, 2 vezes x, ou seja, 2x, tá bom? Então, beleza. O que você faz com esse 2x? Você vai pegar esses 2x, tá? E vai dividir por cada denominador. Pelo x, pelo 2, e lembrando, o 3 não tem? Tem sim, Rodrigo. É sobre 1, tá? Não esqueça disso. Qualquer número inteiro é uma fração também, porque a gente não coloca o denominador por 1, porque 3 divididos por 1 é 3, né? Então, por isso que está implícito, tá bom, gente? Então, vamos lá. Pega o 2x e divide por x. É só você tirar o x, né? Vai dar quanto? 2x divididos por x dá 2. 2x divididos por 2 dá quanto? X, sobra o x. E 2x dividido por 1? 2x, acabou. Aí, o que você pega? Esse resultado e multiplica lá em cima. Como é que fica? 2 vezes 4, 8. X vezes x, x é o quadrado. 2x vezes 3, 6x. Acabou. Caiu numa equação do segundo grau. E você já sabe responder, lembra? Delta menor que zero, não tem raiz. Delta igual a zero, só uma raiz. Delta igual maior que zero, tem duas raízes. Mexeu com a função e vai achar a solução. E o quê? E a fórmula é o Bhaskara. É isso a música? Eu acho que eu errei. Mas é isso, lembra? Menos B, mais ou menos, raiz e delta sobre 2A. Substitui agora na sua fórmula e as raízes você vai encontrar. Show? Então vamos lá. Antes disso eu vou dar uma arrumada nisso, tá? Arrumando isso, colocando o quê? X ao quadrado, menos 6x mais 8 em ordem decrescente por grau, tá bom? Aí,
Em vez de eu substituir, jogar na fórmula de Bhaskara, no menos b mais ou menos raiz quadrada, eu vou fazer por soma e produto, que neste caso é mais fácil, porque o A é igual a 1 e 6 e 8 eu consigo pensar em números cuja, aí a gente vem pela formulazinha, né? Lembra? Que x ao quadrado menos sx mais p, ou seja, a soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 8. Então, aí você pensa, quais são os dois números, né, onde a soma dá 6 e o produto dá 8. Aí você pensa, tantam, que toca os tambores, pensando bem, ou seja, x' vai ser 2 e x duas linhas vai ser quanto? 4. Por quê? Quanto é 2 mais 4, gente? 6. E quanto é 2 vezes 4? 8. Então, acabei de achar minhas respostas. Quais são as respostas? Que x' vai ser 2 e que x duas linhas vai ser 4. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Então é isso, né? Geralmente pode cair numa equação de segundo grau e você já sabe resolver. Então, ensino médio cai muito isso. É importante a gente ter, né, domínio em relação a essa matéria. Tá bom, gente? Aí você para e pensa. É uma coisa agora de análise. É importante fazer no final essa análise. Eu achei que o valor de x é igual a 2, ou pode também ser x igual a 4. Se você substituir o x valendo 2 na sua equação original, então, por exemplo, aqui vai ficar 4 sobre 2. Beleza. Não tem problema nenhum, tem? Agora, substitui o 4 aqui no lugar do x. 4 sobre x. 4 sobre 4. Não teria também problema nenhum. Mas teria problema se o valor de x fosse igual a zero, não poderia? Ou seja, se x fosse zero, vamos supor, fazer um supositório, né? Se o x fosse zero, ou seja, 4 pode ser... Dá para dividir por zero? Não existe isso, tá, gente? Por isso que nunca num denominador, né, a gente pode ter um número igual a zero. Tá bom, gente? Então, se a resposta tivesse dado zero, só valeria uma das opções. Tá bom? Mas nesse caso, tanto para 2 quanto para 4 é possível, não tem nenhum impedimento em relação a essa equação. Então, a resposta correta, 2 e 4. Show, gente? Então, é importante fazer essa análise, tá bom? Muito bem! Vamos falar um outro exemplo agora. Esse exemplo aqui, ó, eu já vou começar a complicar um pouquinho mais. 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 igual a 5 sobre 6. Para tudo! Rodrigo, você falou que sempre quando tem soma ou subtração de fração, nós precisamos fazer o quê? Igualar os denominadores. É isso mesmo. Gente, se você observar, né, se você tiver observado no outro slide, eu fiz sempre dos dois lados da igualdade. Eu vou ratificar isso aqui. Quando você faz o MMC dos dois lados da igualdade, você não precisa colocar o denominador. Tudo bem? Fica a dica. Então, olha para cá, gente. Vamos tirar o MMC. Qual é o problema? Vem comigo, ó. Qual é o MMC de x, x mais 1 e 6? Qual é o problema? Tá com medo? Não tem com medo, não. Vou começar com 2. Então, vai ficar como? Vou repetir o x... Vou repetir o x mais 1. Eu não posso dividir, separar isso aqui, tá, gente? Tem que fazer como se fosse tudo junto, uma coisa só. Não pode separar. Só se fosse multiplicação. Aí sim. Então, vamos lá. E 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Bom, vou acabar com os números primeiro. Agora eu vou com 3. 3 dividindo. Vou repetir. O x não dá para dividir, x mais 1 também não dá para dividir, e 3 dividido por 3 dá 1. Beleza, eliminei os números. Mas, Rodrigo, tenho mais um ali dando do x. Não, ele é um conjunto só, então não pode separar. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou dividir por x. Opa, que lindo, olha. Aqui vai dar 1. Repete o x mais 1, porque não dá para dividir soma ou subtração. Não dá para fazer isso. Tá bom, gente? E o 1 já está no 1. Agora, por último, vou fazer o quê? O x mais 1. É como se eles não fossem múltiplos entre si, né? Então, é como se multiplicasse todo mundo sem problema nenhum. Então, agora, chegando a 1, 1, 1, você pega isso aqui tudo e multiplica. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como é que fica? 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x vezes x mais 1. Então, eu vou deixar assim. 6x vezes x mais 1. Coloquei entre parênteses para você ter essa noção que é muito importante. Tudo bem? Então, para e pensa, gente. Eu poderia fazer a distributiva aqui. Poderia. Mas não faz, porque para fazer na equação aqui, para cortar, é mais fácil. Então, deixa assim. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar esse valor aqui desse MMC que eu acabei de achar e vou dividir por cada denominador. Tudo bem? Ó, 6x
vezes x mais 1 divididos por x, isso vai dar quanto? É só tirar aquele x ali, né? Então fica 6 vezes x mais 1. Lembra que o x mais 1 é uma coisa só, não pode separar, tudo bem? Aí agora vamos lá. Pega esse 6x vezes x mais 1 dividido por x mais 1. É só tirar o x mais 1. Sobra quem? 6x. Olha que simples. E agora, se eu pegar o 6x vezes x mais 1 dividido por 6, é só tirar o 6. Sobra quem? X vezes x mais 1. Acabou. Agora eu vou pegar esse resultado e multiplicar lá em cima. E não preciso mais me preocupar com fração nenhuma, porque eu fazendo dos dois lados da equação, eu tiro o denominador. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que fica isso? Isso tudo aqui vezes 1 dá isso tudo aqui. 6x vezes 1 dá 6x. E x vezes x mais 1 dá, vezes 5 dá quanto? 5x vezes x mais 1. Arrumando e fazendo as distributivas corretamente. Meu Deus, que pigarro! Então vamos lá. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. Repete 6x. 5x vezes x, 5x ao quadrado. Também vai cair numa equação do segundo grau. 5x vezes 1, 5x. Show. Arrumando isso, ó, melhorando um pouquinho, né? Vou botar todo mundo para o mesmo lado, porque a equação do segundo grau, quando a gente faz, ela precisa ser igual a zero. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Como é que fica isso? 5x ao quadrado mais 5x menos 12 menos 6, igual a zero. Eu passei, né, se você observar, o 12x mais 6 para esse lado, porque aí eu não deixo o x ao quadrado no negativo. Mas se você achar um a negativo, você precisa multiplicar toda a equação por menos 1, porque aí fica mais fácil para trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Olha como é que ficou minha equação. Você tem que chegar nessa equação. Se você achou ela ao contrário de sinais, você multiplica a sua equação por menos 1, tá bom? Então vem comigo. Primeira coisa que a gente faz aqui é descobrir quem é o A, B e C. Mas, Rodrigo, a gente não poderia fazer soma e produto? Não. Lembra que eu falei para vocês? Soma e produto só dá quando o A for igual a 1. E, nesse caso, o A é igual a 5. Não pode. Então, quem é o A? 5. B, menos 7. E C, menos 6. Tudo bem? Show de bola. Então, gente, vamos lá. É só substituir na fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta. Quem é o delta? É o B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Beleza? Substituindo, olha como é que fica. Menos 7, mas tem um menos do B, então fica menos 7, tá? Cuidado com o sinal. Errando o sinal, erra tudo. Mais ou menos, menos 7 ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par se torna positivo, ok, gente? Menos 4 vezes 5 vezes menos 6. Fazendo essa conta, vai ficar menos com menos dá mais. Menos 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Menos com menos dá mais. Show. Isso vai dar 7 mais ou menos raiz de 169. Quem é a raiz de 169? 13. Logo, como é que fica isso aqui, gente? 13 mais 7, 20. 20 por 10, 2. E 7 menos 13 menos 6 sobre 10. Beleza, gente? Acabou. Olha que delícia. Encontrei que as minhas respostas, x pode ser igual a 2 ou x igual a menos 6 sobre 10. Reparem só, deu igual a zero? Não deu. Então, eu preciso me preocupar? Cuidado. Você tem que sempre verificar a sua equação original, sempre que for uma equação fracionária, tá? Porque lembra que o denominador não pode ser igual a zero. Então, por exemplo, se eu pego esse 2 aqui, por exemplo, e substituo na minha equação original, vamos lá, 1 sobre 2, tem problema? Não. Agora pega aqui, 2 mais 1 dá 3. 1 sobre 3 tem problema? Também não. Então, está de acordo. Agora, pega o menos 6 décimo, que dá menos 3 quintos, né? Se botar aqui no denominador menos 3 quintos, tem problema? Também não. E se for menos 3 quintos mais 1, tem problema? Não tem. Agora, vou te dar uma observação muito importante. Se o x fosse igual aqui a menos 1, substitui lá na equação original. 1 sobre menos 1, sem problema nenhum. Mas quando eu boto aqui na outra parte, aqui, ó, 1 sobre x mais 1, tira esse x e bota menos 1. Vai ficar menos 1 com mais 1, que vai dar quanto? 0. Então, menos 1 não seria um valor possível para essa equação, tá bom? Então, aí eu poderia até justificar a minha equação assim, ó, o x pode ser qualquer valor, menos quem? O 0, e o x não pode ser também igual a menos 1, beleza? Eu também poderia ter como resposta isso num exercício. Show, gente?
Todo mundo entendeu? Vamos falar então de equação biquadrada. Quando a gente fala de equação biquadrada, não é difícil, ela é simples, tá? Mas assim, cara, Rodrigo, biquadrada porque eu tenho 2 vezes a parte quadrada? É como se fosse isso, sim mesmo. Então, por exemplo, olhem para cá. Qual o valor de x do retângulo abaixo? Né? Sabendo que eu poderia calcular isso como área. Vamos fazer assim, qual o valor da área desse retângulo? Poderia ser assim? Tanto faz. Enfim, se eu tenho, por exemplo, a altura desse retângulo como x ao quadrado menos 1 e o comprimento como x ao quadrado menos 4, a primeira coisa que você precisa fazer, né? Aí vamos pensar assim, se eu quero descobrir a área, vamos pensar que essa pergunta melhor, né? Seja sobre área. A área é o quê? Base vezes a altura. Tudo bem, gente? Então, substituindo, quem é base? É x ao quadrado menos 4 vezes a altura, que é x ao quadrado menos 1. Quando você faz essa multiplicação, a distributiva, olha para cá como é que fica, gente. Fica x à quarta menos x ao quadrado. Ó, porque é x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Arrumando isso, olha como é que fica. Então, se eu quiser determinar a área desse retângulo, a área é determinada por essa equação. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Meu Deus do céu, Rodrigo, como é que eu vou fazer isso? Tem uma outra fórmula de Bhaskara? Não, para. Eu vou ensinar um macetinho para você. Como assim, Rodrigo, um macetinho? Ué, então assim, olha para cá. X ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4. O que eu vou fazer aqui? Né? Se você parar para pensar, eu posso tentar transformar essa equação que eu chamo de biquadrada, porque é como se fosse x elevado a 2 elevado a 2. Quando a gente tem um expoente elevado a outro expoente, a gente multiplica. Então, fica x elevado à quarta. Ah, Rodrigo, entendi. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro eu vou igualar a zero, que todo mundo sabe, para resolver a equação do segundo grau precisa ser do outro lado igual a zero. Tá? O macete é o seguinte, eu vou falar aqui, x ao quadrado, eu vou chamar de uma outra letra, vou chamar de y. Poderia ser de r, poderia ser de l, m, n, qualquer coisa, tudo bem? Então, aonde tem x ao quadrado, eu vou colocar o meu y, tudo bem? Olha como é que fica aqui. Eu vou antes desmembrar para vocês observarem aqui, ó. X à quarta não é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado? X ao quadrado é x ao quadrado, beleza. Aí o que eu falo para você? Que onde tem x ao quadrado, eu vou substituir por y. Olha como é que fica. Y ao quadrado, porque esse x ao quadrado aqui se transformou... Não tá saindo, né? Se transformou em y. E x ao quadrado se transformou em y. Então, onde tem x ao quadrado, eu coloquei o meu y. Show de bola, gente? Muito bem. Por que eu fiz isso? Porque agora eu transformei a minha equação biquadrada em uma equação quadrática, ou seja, uma função do segundo grau. Porque antes ela estava do quarto grau. É como se você reduzisse ela para o segundo grau, tudo bem? E fazendo isso, né, para fazer a equação do segundo grau, o que você faz? Normalmente, descobre quem é o A, B e C. Mas eu sei que o A aqui acompanhando a minha variável ao quadrado é igual a 1. Então, eu posso fazer isso não pela fórmula de Bhaskara, sim por soma e produto. Como é que fica isso? Mas se você tiver segurança de fazer por Bhaskara, sem problema nenhum. Só que vai demorar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Nesse caso, a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 4, porque essa é a formulazinha de soma e produto, tá? Aí você pensa, quais são os dois números onde a soma tem que dar 5, desculpa, e o produto 4? Vamos pensar em 1 e 4? 1 mais 4, 5, beleza. 1 vezes 4, 4. Opa! Então achei que tanto a minha resposta do y dá 1 e a minha resposta y, 2 linhas, dá 4. Percebe só que eu achei os valores de y. Eu não achei os valores de x como eu gostaria. Que o exercício me pede qual é o valor de x para obedeça a área dessa figura aí, desse retângulo, certo? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Não acabou ainda não. Lembra do macetinho aqui, ó? Que x ao quadrado é igual a y? É ou não é? Então, eu vou pegar isso aqui e vou transformar para lá, ó. Vou levar. Obedecendo essa regra, eu vou substituir onde tem y por 1 e onde tem y por 4. Tudo bem, gente? Então, como é que fica? Ó, x ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado igual a 4.
Gente, quando a gente tem x ao quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada, né? Porque o índice vale 2, a gente não precisa colocar esse índice. Ou seja, a mesma coisa vale para o 4. Então, fica x igual a raiz de 4. Consequentemente, o que a gente faz, gente? Raiz de 1, quanto é? Lembra, acostuma com isso, é mais ou menos. Por quê? Mais 1 vezes mais 1 é 1. E menos 1 vezes menos 1 também é 1, tá? A mesma coisa que a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Ou seja, mais 2 vezes mais 2, mais 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, ambos valores obedecem o resultado, tudo bem? Então, qual é a resposta aqui que eu preciso colocar? A resposta universal, que o x pode ser o quê? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Ou seja, se é uma equação biquadrada, ou seja, o x está elevado a um quarto grau, eu preciso ter 4 respostas. Sim ou não, gente? Belezinha pura? Bom, gente, espero ter ajudado. Um beijo grande no coração de vocês. Amo vocês, tá? Tchau, tchau.